Nós temos agora às 7 horas e 37 minutos, oportunidade de conversar também com a professora Carina Calandrin, professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo e assessora do Instituto Brasil-Israel, para nos ajudar a refletir sobre este momento no conflito Israel-Hamas, a partir do cessar-fogo, com entrega de reféns e prisioneiros. Professora Carina Calandrin, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para a senhora. Professora Carina, nós estamos sem o contato com a professora Carina Calandrin, a gente vai refazer o contato para a senhora nos ouvir melhor agora. Parece que agora há condições técnicas aqui. Professora Carina, bom dia. Bom dia. Perfeito, agora estamos lhe ouvindo aqui no ar, muito obrigado. Professora Carina Calandrin, eu gostaria de ouvir a sua reflexão inicial a propósito desse momento que nós estamos vivenciando entre Israel e Hamas. Qual é a expectativa que se pode ter? Bom, infelizmente nós estamos com problema no contato e não vai ter condições de conversar com a professora Carina Calandrin. Quando houver uma situação melhor, aí a gente volta a tratar desse assunto. Agora são 7 horas e 39 minutos. Começou cerca de 3, 4 minutos. Japão e Brasil, 0-0 por enquanto, partida amistosa, seleção brasileira nos preparativos para a Copa do Mundo, jogo que está sendo disputado em Tóquio. Vamos retomar a questão da crise que acontece no Oriente Médio, que agora ganha aí novos ares, com o cessar-fogo assinado ontem, com a troca de reféns. E nós estamos, então, como eu havia anunciado, em contato com a professora Carina Calandrin. Professora, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia. Professora Carina Calandrin, por favor, eu gostaria de ouvir sua reflexão inicial sobre o desafio que se tem neste momento. Sim, é um desafio muito grande, porque passada a primeira fase do acordo que vimos ontem, a consolidação, agora entramos na segunda fase. A segunda fase ela é mais ambiciosa, vamos dizer assim, porque envolve tanto a discussão sobre a reconstrução da faixa de Gaza, e essa administração temporária, como é previsto no plano de 20 pontos de Donald Trump, uma administração internacional, se vai ser liderada por Tony Blair ou não, também a retirada das tropas israelenses, então como será feita essa retirada das tropas. Já houve um recuo no dia de ontem, um recuo para uma primeira linha, mas ainda existem 2 recuos previstos no plano mais amplo. E, por terceiro ponto, não menos importante, que é a entrega das armas pelo Hamas, que já sinalizou que está atrelado a esse recuo de tropas de Israel. Então, é um momento muito difícil, porque são muitos detalhes a serem discutidos, são muitos detalhes a terem o seu planejamento definido, e que ainda nós não temos, nós do grande público não temos essas respostas, não foram divulgadas ainda como vai ser essas próximas fases do acordo. Ontem teve já um dia de cúpula no Egito, importante para essa discussão das próximas fases, mas o risco é que essa fase não chegue. Então, nós fiquemos parados nessa primeira etapa do cessar-fogo, que já é positivo porque acabam as hostilidades, os reféns foram libertados, houve um recuo de tropas, mas não é suficiente ainda para falarmos de paz, para falarmos da reconstrução de Gaza e do fim das hostilidades como um todo. Professora, quais são os países, neste momento, que podem ter um papel determinante no avanço desse cessar-fogo rumo a essa segunda etapa do acordo? Começamos com os países que já estavam envolvidos na primeira etapa, então temos Estados Unidos, é claro, Catar e Egito, eles são os mediadores principais dos acordos de uma maneira mais ampla.
E também temos outros países que já têm aparecido, né, com maior importância, como a Turquia, que também fez parte da cúpula no dia de ontem. Temos também os países do Golfo, então Arábia Saudita, Emirados Árabes, que são países que têm um poder econômico muito grande, que são aliados dos Estados Unidos e que podem contribuir também, por exemplo, com a reconstrução da faixa de Gaza. Então, podem ajudar na construção de um fundo para a reconstrução da faixa de Gaza. Então, são países que, em geral, são todos aliados dos Estados Unidos, então nós vemos esse quadro de uma maneira bem clara, né? A Turquia também, membro da OTAN, e que têm se mostrado interessados em mediar esse conflito, em mediar essa nova fase, né, do acordo. Então, eles são essenciais, né? A comunidade internacional, ela falhou muito nesses 2 últimos anos, então é importante que agora nós vejamos uma ação coordenada entre países e que seja uma ação multilateral. A senhora se referiu agora há pouco sobre o desarmamento do Hamas. É possível pensar nesta possibilidade, considerando que o que faz o Hamas sobreviver como grupo é exatamente a sua força militar? Esse é um ponto inegociável para Israel, né? Então, algo que Israel sempre declarou nesses 2 anos de guerra foi exatamente que os objetivos da operação eram o resgate dos reféns e o desmantelamento do Hamas até a sua destruição completa, que, sim, essa destruição completa não é possível, porque o Hamas não se sustenta apenas em aspectos materiais. Mas Israel só concordou com esse plano agora de cessar-fogo, que inclui a permanência do Hamas na faixa de Gaza, não como governo, não como administrador, mas que permanece, né, no território da faixa de Gaza, se ele estiver desarmado, né? Então, o Hamas, da forma como está hoje, então com um braço armado, com um braço militarizado, não será aceito por Israel em hipótese alguma. Então, essa é uma condição necessária. O Hamas já sinalizou que só entregaria as armas com o recuo das tropas israelenses. Por isso que essa parte do acordo é tão delicada, porque é preciso ser feita uma coordenação da entrega das armas junto com o recuo das tropas, né? Então, não pode haver um lado, né, sem a contrapartida do outro. Então, esse é um ponto que Israel não cede e pode ser um ponto de tensão para o retorno da guerra. Caso o Hamas não concorde ou não cumpra alguma parte do acordo, a guerra pode retornar na faixa de Gaza. O que poderia ser o futuro do Hamas se de fato as armas forem depostas? Bem, é claro que, como, né, apontado, o objetivo principal do Hamas, sempre declarado, né, desde a sua fundação no final dos anos 80, é a destruição do Estado de Israel. Eles não aceitam a divisão do território, eles não reconheceram os acordos de Oslo de 1993, que foram assinados com a Organização para a Libertação da Palestina. Então, o Hamas, ele é um grupo radicalizado, né? Então, ele não é um grupo que esteve disposto a negociar e criar um Estado palestino ao lado de Israel, como outros grupos palestinos já fizeram. Então, o que o Hamas ele precisa, né, ter em mente é a sua sobrevivência. Se ele quer sobreviver nesse momento e ainda ser uma força política relevante na faixa de Gaza e para os palestinos em geral, é necessário pensar no seu desarmamento. O que a OLP fez, apesar da OLP ser um grupo muito diferente do Hamas, não era um grupo fundamentalista, né? A OLP tinha a luta armada como sua agenda principal, como a sua forma de ação principal, né? O seu modus operandi. E eles abriram mão disso para assinar o acordo de paz com Israel e continuar sendo um representante legítimo do povo palestino. Então, eu acredito que se o Hamas priorizar, né, essa agenda, então se manter como uma força política relevante, de representação, né, do povo palestino, talvez eles possam ponderar que, né, vale mais a pena se manter enquanto uma força política do que se manter militarizado. E quanto a Israel, a política interna sofrerá mudanças com a saída de Benjamin Netanyahu? No cessar-fogo assinado, né, agora, muitos partidos da base do governo
foram contra, né? Então, já desde o início das tratativas, até mesmo do cessar-fogo que vimos no início do ano, esses partidos já claramente se demonstraram contra, inclusive um deles saiu da coalizão de governo no começo do ano e retornou depois que o cessar-fogo foi rompido e a guerra foi retomada. Então, é possível que agora esses partidos que já fizeram ameaças de se retirarem da base do governo saiam. Mas alguns partidos de centro-direita e até mesmo de centro já se colocaram à disposição de fazer parte da coalizão de governo, de modo a sustentar esse governo até as próximas eleições, que serão em outubro do ano que vem. Isso dá uma sobrevida a Benjamin Netanyahu, porque sem os partidos mais extremistas, ele não tem maioria no parlamento para se manter governando. Mas com esses outros partidos mais de centro entrando na coalizão, ele mantém a maioria e consegue permanecer no poder até outubro do ano que vem, pelo menos. Então, o acordo de paz foi positivo para ele nesse aspecto, né? Eu vejo Netanyahu como um derrotado nessa guerra, mas ele conseguiu se manter no poder pelo menos até agora o ano que vem. Isso para ele, obviamente que sempre quer buscar poder e se manter no poder, isso é positivo. Karina Calandrin, muito obrigado pela sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Karina Calandrin é professora de Relações Internacionais do IBMEC São Paulo e assessora do Instituto Brasil-Israel. Conversou com você no Jornal da CBN, agora que são 7h49.